hoje é dia 6, né? Dia 3 foi aniversário de nascimento do Allan Kardec. Vocês sabiam disso? Foi também da minha irmã mais nova, mas isso é outro fato. E aí, então, nós vamos falar do Allan Kardec. Nada mais justo que perto do aniversário dele a gente fale, para a gente conhecer um pouco de quem foi essa pessoa aí, né? Quem aqui não conhece Allan Kardec, nunca ouviu falar? É interessante, ninguém levantou a mão. Pessoalmente, talvez. Não, pessoalmente... Mas acho que desde quando ele nasceu, eu conheço. Então, até porque ele é do século XIX, né? Então, mas a gente vai conhecer um pouquinho ele, e ele se diferencia um tanto quanto de outros fundadores de pensamentos religiosos que a gente conhece. Por exemplo, Jesus foi o fundador do cristianismo. Não escreveu nada, certo? Quem escreveu foi outras pessoas depois. Quase que um século depois, né? Foi muitos anos depois. Quem mais? Maomé foi fundador do islamismo, certo? Ele também não escreveu nada. Até o fim da vida dele, todo mundo seguiu os pensamentos dele. Quem não seguisse ia meio que... Mas não importa. E depois que ele morreu, o pessoal resolveu escrever o Alcorão. Tem Buda, né, Siddhartha lá, não escreveu também. Outros que escreveram. Kardec escreveu. Mas ele escreveu, o Livro dos Espíritos, ele escreveu só uma parte, ele escreveu as perguntas. E também algumas notas de rodapé. Porque quem realmente escreveu as respostas foram os médiuns, através da qual ele fez as perguntas. E aí é muito interessante isso. Mas vamos ver essa história. Aqui é o mapa da França, e aqui é a data de nascimento do Kardec. Le 12 Vendémiaire de l'an 13. Aí o que quer dizer isso? É porque a França estava na época em que teve lá a Revolução Francesa, né? E eles resolveram marcar as datas num calendário deles, o calendário republicano deles. Depois ela veio a reconstituir para o calendário gregoriano, que é o que a gente conhece no mundo. Então, traduzindo esse negócio, dá 3 de outubro de 1804. Não adianta você me perguntar o que quer dizer essas coisas aqui, que eu não vou saber responder. Vocês podem pesquisar no Google, né? Mas ele quer dizer que é 12 anos depois do Vendémiaire, que foi a revolução que aconteceu, né? E aqui o mês 13. Dá 3 de outubro de 1804 na contagem, né? Aí, ele nasceu nessa cidadezinha aqui, ó, Lyon. Aí dá pra gente ver aqui é França, aqui ó, é a fronteira, aqui é a fronteira da Suíça, e aqui é a fronteira da Itália. Aqui Lyon, então, tá, de Gênova dá um pulinho. É como você sair daqui de São José dos Campos e ir para São Paulo. Muito pertinho, né? Essa aqui é a certidão de nascimento dele, para vocês verem que antigamente era tudo escrito à mão, né? Mas aí está escrito tudo que precisa, eu vou colocar uns trechinhos aqui que dá para a gente ler. A certidão de nascimento, então, é de 3 de outubro, traz as informações que ele é filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, que era um homem de lei, morando em Bourg-de-Lans, hoje é Bourg-en-Bresse, e atualmente em Paris, e também de Jeanne-Louise Duhamel, que estava presente em Lyon. Ainda bem que ela estava presente, né? Porque senão ele não teria nascido, né? Se a gente for ver
Aqui, olha, Bourg-en-Bresse e Lyon. Então, na verdade... Oi. Não fala. O mundo era machista. Já está melhorando muito, né? Mas hoje nas certidões de nascimento vai profissão? Não. O endereço Rua Sala número 74, em Lyon, era um estabelecimento de águas termais. É interessante que aquelas águas termais, vocês conhecem o negócio de águas termais aqui de São Lourenço, né? Vocês já foram lá beber água? Aquelas águas horrorosas, né? Tem gosto de metal, aí fica, essa aqui tem gosto de ferrugem, essa aqui tem gosto de cobre, assim, vocês já foram? Aí no dia seguinte só Deus salva. Pois é, então, mas lá vai um monte de gente porque são tidas como águas medicinais. E aqui era exatamente a mesma coisa, era como se fosse São Lourenço do lugar, entende? Então as pessoas iam porque estavam doentes, adoentadas. E aí, como tinha uma instituição na Rua 74, e aí tinha até camas, leitos, aonde os adoentados ficavam ali meio que internados, tinha médico, tinha enfermeiro, não tinha hospitais como a gente conhece hoje. Mas as pessoas iam lá para beber aquelas águas e tinha um lugar onde elas ficavam ali. E tinha uma ala que era das grávidas. Porque as grávidas que iam ter os seus nenéns, ali ela tinha um cuidado de uma enfermeira, né, do médico, e ela tomava as águas. Então, a mãe do Hippolyte, que é o Allan Kardec, foi para Lyon só para ter ele num lugar mais seguro. Porque a outra cidadezinha, Bresse, é uma vilinha. Então ele nasceu em Lyon só porque lá tinha condições. Depois voltou para lá. De Lyon, Allan Kardec não tem absolutamente nada. Apenas o nascimento. Beleza? Então já quebramos um mito aqui, né? Aí o doutor do Ramel, também citado na certidão de nascimento, era um dos médicos que estava trabalhando naquela casa. Aqui não deu para ver direito. Aqui é Lyon, aqui é Bresse, aqui é Yverdun. Isso aqui dá 100 quilômetros de distância. É como daqui a São Paulo. Aqui Allan Kardec, não vai dar para ler agora que eu estou vendo, desculpe aí. Aqui a Amélie é a esposa dele, né? Ela é de 1795 e ele é de 1804. Portanto, ele casou com a Amélie, ela é mais velha do que ele, certo? Já quebrando aí certos tabus, mas que para ele não tinha tabu nenhum, né? Ela desencarnou em 1883 e ele desencarnou em 1869. Então, ele desencarnou bem antes dela, né? Aliás, ele desencarnou no dia 31 de março, que é o dia de aniversário da minha outra irmã. Então dá para eu decorar essas datas direitinho, né? Aí ele falou os nomes da família toda dele, se alguém depois tiver mais interesse, a gente vai falando, né? Vamos lá, vamos conhecer. A senhora do Ramel, que é a mãe do Hippolyte, né? Hippolyte é o nosso Allan Kardec, certo? Ele só pegou esse pseudônimo mais tarde, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos. Mas o nome dele está aqui, ó, Hippolyte. Esse é o nome dele. Ela era uma mulher notavelmente bela, prendada, elegante e afável. Bacana isso. Dá para ver a educação que ela passou para ele, né? E a quem o filho devotava profundo afeto. Então dá para perceber que ele é um filhinho bastante
ligado à sua mãe, uma mãe afetuosa, né? Uma mãe afável. Por razões médicas, ela se restabelecia no estabelecimento de águas minerais, lá na Rua Sala, onde deu a luz a ele. Na Revista Espírita de 1862, que a gente tem aqui no Divino Mestre, tem um artigo, Assim se escreve a história. Allan Kardec fala, para começar, jamais morei em Lyon. Né? Aí ele explica, nasceu em Lyon após o restabelecimento materno, foi para Burg de Lens. Lens é o nome do rio que passa perto da cidade de Burg. Ele chamava Burg de Lens, quer dizer, a cidade do rio lá. Né? Onde residiam seus pais. É a mesma coisa que falar São José do Rio Paraíba. Vocês sabiam que essa cidade chamava esse o nome? São José do Rio Paraíba? Depois é que veio para São José dos Campos. Mas antes, um nome muito antigo era esse nome. Por causa do Rio Paraíba, que passa aqui. Hippolyte Léon Denis Rivail, na literatura, era desde os seus 18 anos mestre colegial de ciências e letras. O cara com 18 anos já era mestre em ciências e letras. Então ele tinha uma inteligência além do normal. Ele era um, como é que é a palavra? Um prodígio. Mas tem uma outra. CDF, como é que é? Ele era superdotado. E desde os seus 20 anos é renomado autor de livros didáticos. Alguém aqui com 20 anos escreveu algum livro didático? Entende? Ele escreveu a gramática da língua francesa, que era utilizado em tudo quanto é escola pública na França. Então, para vocês terem uma ideia, ele era um cara bem inteligente, né? A profissão que aprimoramente foi educado na Suíça pelo maior pedagogo do primeiro quarto do século XIX, tinha fama mundial e era o Pestalozzi. Esse Pestalozzi, quem é da área de educação sabe que ele é famoso até hoje. Inclusive tem aqui em São José dos Campos escolas fundadas com o método do Pestalozzi, que era um método assim, mais aberto para as pessoas buscarem o conhecimento que elas encontram necessidade de buscar. É uma coisa meio diferente. Não é aquela coisa compartimentada, né? É uma coisa mais aberta. Aí ele sucedeu ao próprio mestre em Paris. Ele então foi em Paris e lá ele fundou escolas com o método do Pestalozzi. Né? Ele tinha um temperamento infenso à fantasia. O que quer dizer infenso à fantasia? Ele pensava, tinha uma imaginação fértil, né? Sem instinto poético nem romanesco, era muito sistemático. Todo inclinado ao método, à ordem, à disciplina mental, praticava na palavra escrita ou falada a precisão, a nitidez, a simplicidade, dentro de um vernáculo perfeito, escoimado de redundância, quer dizer, sem nenhuma redundância, certo? Então ele escrevia e falava de forma perfeita, assim, a língua, até porque ele escreveu a gramática, né, da língua. Então ele praticava o jeito dele de falar, de se expressar, de trazer ideias. Ele já era uma pessoa sistemática. A gente conhece aqui a cidade onde tem Ita, a gente sabe, via um monte de gente desse jeito, né? Muita gente assim. Esse prédio é lá na Suíça, a escola onde ele estudou. Esse prédio existe lá até hoje, até porque essa foto aqui eu peguei do Google. Então, é como ela está agora mesmo. O Rivail, aqui tudo indica, não cursou uma faculdade, porque as pessoas foram procurar e não encontraram um certificado de curso superior dele.
Então não quer dizer, vai que ele fez e se perdeu, mas não encontraram, né? Então os pesquisadores, tanto brasileiros, não encontraram nenhum diploma. Mas ele fez a escola do Pestalozzi, onde ele se formou até em medicina, por incrível que pareça, em várias outras coisas, né? Não. A gente entende a medicina hoje, não era como era antigamente. Eram vários ensinos espalhados por tudo quanto é lugar. Depois é que foi fechado numa faculdade. Aliás, nem se chamava medicina. Além da bagagem trazida de Yverdon, que contava com grandes professores, centro de visitação, intercâmbio internacional, recebendo filósofos, educadores, reformadores sociais. De lá, certamente, Ivail prosseguiu os estudos como autodidata e como membro de várias sociedades. Isso é verdade. A gente encontrou o nome dele em um monte de sociedades que hoje a gente chama de grupo do WhatsApp. Só que antigamente não tinha essas coisas, então eram sociedades mesmo, que as pessoas se encontravam, conversavam sobre um assunto, num endereço, né? Isso. Tinha outras coisas na época. Mas todos os conhecimentos de que dispunha e buscava eram orientados pela prática educacional como... O que ele era, então? Professor. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Só nós 4? 5? Nossa, 6. Muito pouco, professor. Hein? E também era diretor de escola, autor de livros didáticos e tal, certo? Então ele também era o diretor da escola que ele fundou. Aqui está o rosto dele, né? Ele tinha uma estatura mediana, 1,65 m, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,75 m, então ele era dessa alturinha aqui assim. Hoje é baixinho, mas na época, isso era mediano. Você já foi ver em Petrópolis como que era a cama do Dom Pedro? Desse tamanho aqui o cara. Então, ele tinha uma constituição delicada, saudável, resistente, tinha um rosto sempre pálido, então ele sabe aquela cor, a pessoa pálida, né? Zigomas salientes, quer dizer, esse ossinho que tem aqui, ó, é um pouco mais para fora, né? Pele sardenta, castigada de rugas e verrugas, olhos pequenos e afundados, com olheiras e pápulas. Não tinha luz elétrica, o cara estudava e lia sempre no escuro, então ficar com olheira era a coisa mais normal que tem, né? Porque não tinha como você hoje, a gente lê livros assim com luz, né? Oi? Não. É uma pintura. É uma pintura. Nariz grande, assim, mais ou menos, está vendo aqui a napa? Ligeiramente acavaletado, né? Quer dizer, mais um pouquinho para baixo aqui, perto dos olhos, com narinas largas, bigode rarefeito, aparados à borda do lábio, aqui, né? Disfarçando uma pinta cabeluda, que tinha bem aqui, né? Semblante severo quando estudava, mas cheio de vivacidade, amena e sedutora, ou seja, era uma pessoa alegre. Contava até algumas piadinhas, né, como diz um outro texto. Mas na hora que ele falava dos assuntos, o cara ficava sério. Na Revista Espírita de 62, há 12 anos fiquei quase cego. Aí, olha só, é um texto dele. Ele, em 1862, há 12 anos, portanto, 1850, né? 1850, quase fiquei cego.
a ponto de quase não poder ler nem escrever, e não reconhecer as pessoas a quem dava a mão. Olha, né? Aí ele consultou as notabilidades da ciência, um doutor fulano, professor de clínica, das moléstias dos olhos. Depois de um exame muito atento e consciencioso, ele declarou que eu sofria de uma amaurose. Não adianta me perguntar que eu não sei o que é, mas eu li que é um mal dos olhos, né? E que devia resignar-me. Fui ver uma sonâmbula, ou seja, o doutor desenganou os olhos dele. Ele sofria de uma amaurose, que é um mal dos olhos que não tem cura, segundo na época. Deveria resignar-me, ou seja, já era, rapaz. Né? Aí ele foi procurar uma sonâmbula. Na época, é como procurar uma benzedeira, uma coisa assim, né? Uma médium, uma coisa assim, né? Que me disse que não era amaurose, mas uma apoplexia nos olhos, ou seja, era só um probleminha mais simples, que podia degenerar em amaurose, se não fosse cuidado adequadamente. Então declarou responder pela cura. Em 15 dias, disse ela, experimentareis uma ligeira melhora. Em 1 mês começareis a ver, em 2 ou 3 meses nada mais tereis. Tudo se passou como ela disse. Olha que legal. A medicina não era tão boa também, né? A gente tem que dar um desconto para o médico lá, que não era assim, aquela coisa que se tem hoje, né? Hoje, não sei, hoje é bem melhor. Você tem aparelho e tal, o cara vê o seu olho por dentro. Mas aqui, a sonâmbula, ele conhecia... Olha o detalhe, ele conhecia a existência de sonâmbula. Vocês pegaram esse detalhe? Porque tem gente que acha que Kardec só foi saber da espiritualidade com as mesas girantes. Mas olha aqui o texto. Ele já sabia de espiritualidade por meio da existência de sonâmbulos. Em 1850, né? 46. Beleza? Depois que ele chegou em Paris, ele teve a curiosidade despertada pelo magnetismo animal. Então, isso foi 30 anos antes dele ver uma mesa girante. O magnetismo animal vem de Mesmer, que é de 1760 e alguma coisa, lá atrás. Mas o Mesmer deixou vários discípulos, né? E aí haviam sociedades que cuidavam do magnetismo animal. Aliás, haviam, como tem farmácia hoje, tinha clínicas na França, em quase todos os quarteirões, que era para aplicar o magnetismo. Dá licença, não tem problema não, né? O magnetismo, como se... Você sabe o que é isso que eu estou fazendo aqui? Estou dando um passe. Era o que eles faziam. Tinham clínicas e clínicas, e tinham sociedades estudando esse negócio lá na época. E Kardec estava ligado a uma. Então, 30 anos antes do Espiritismo, ele já conhecia o fenômeno do magnetismo. Ou do passe, né? Estou quebrando, então, alguns entendimentos aí, não? Ele já dava passe. E nos anos que se seguiram, aplicaria seu tempo, sem prejuízo de suas tarefas educacionais, porque ele era professor, no estudo criterioso e equilibrado, teórico e prático desse magnetismo animal. Então, ele estudou muito isso. 30 anos. Tendo, assim, adquirido sólidos conhecimentos de magnetismo, ciência, em diferentes ocasiões, demonstrou possuir em profundidade ao elaborar o corpo doutrinário do Espiritismo. Então, quando ele elaborou o Espiritismo, ele até citou numa dos artigos que o Espiritismo era uma ciência irmã do magnetismo.
que uma precisava da outra, né? Foi capaz de perceber logo no início que suas observações pessoais das mesas girantes e falantes, a íntima solidariedade entre espiritismo e magnetismo, o que o levou a afirmar dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase e as manifestações espíritas, não há senão um passo. É tudo a mesma coisa. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Então, quando ele viu a mesa girante, aquela história que a gente conhece de que ele não queria saber, na verdade ele não queria, é o seguinte, só para a gente entender. A mesa girante era utilizada nos bordéis. Você sabe o que é bordéis? E aqui tem criança. Bom, mas vocês sabem o que é um bordel. Era um lugar onde a pessoa ia para fumar charuto, beber champanhe e outras cocitas más, né? Então, ele não queria ir num lugar daquele. Então o pessoal, vamos lá ver a mesa girante, aonde que é? É lá no bordel. Não vou. Tem gente lá, eu não vou não. Né? Por quê? Porque ele era educador, diretor de uma escola. Ele não podia ser visto indo num lugar, né, tido como de má índole. Sem falar que eu falei assim, a mesa girante, falando, a mesa não fala. Né? Ele foi conhecer a mesa girante quando ele foi convidado para ir na casa da Madame Plémaisson. Aí era na casa de uma senhora. Aí ele foi. Né? Antes ele não foi, não. Aí que ele viu isso tudo. Aqui tem a mesa girando aqui. Né? Aí em fins de 1854, ele já com 50 anos de idade, o senhor Fortier, magnetizador, com quem ele mantinha relações, lhe trouxe a estranha nova, as mesas falavam. Isto é, interrogados respondiam, qual se fossem seres inteligentes. Aí ele, possuidor daquela lógica austera e daquele senso que abriga o espírito do entusiasmo desarrozoado e de negações a priori, negação a priori, primeiro nega, né? Ouviu tudo que o amigo lhe contou e respondeu, como verdadeiro homem de razão científica, só acreditarei quando ver. Parece aquele cara da Bíblia, São Tomé, né? Que Jesus apareceu e os discípulos lá assim, Jesus voltou. O São Tomé que foi comprar pão na padaria e voltou, né? Ele não viu Jesus. Aí ele falou assim, eu só acredito se eu ver a ferida. Quer dizer, a ferida não era aqui não, tá? Era aqui, tá? Se eu ver a ferida, aí Jesus falou de trás dos discípulos, pois estão, como é que ele chama? O Tomé, pode ver. Quer dizer, Jesus não estava lá, mas de repente estava. E aí ele mostrou, pôs a mão e falou assim, agora eu acredito. Então ele era também tipo isso. Né? Só acredito se eu ver. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, que pode se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso, senão um conto da carochinha. Né? Muito interessante isso. Esse conto da carochinha, essa tradução é isso dele? Eu suponho que seja, veio do francês, sim. Eu não sei te dizer se quem traduziu pegou um conto moderno para botar lá, para substituir alguma coisa. Mas eu acredito que como ele está usando certos termos que a gente não conhece, deve ser mesmo. Aliás, esses contos são muito antigos, né? Mesmo os contos que a gente conhece, são muito antigos. Um ano depois, convidado para assistir uma reunião na casa da senhora Plena Marson, aí escreveu aqui naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério. Havia alguma coisa ali de sério. Não era só para você se divertir. Né?
com que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Aí despertou o cientista. Né? Peraí, deixa eu ver melhor esse negócio, certo? Até que encontrou nas sessões da família Baudin. A família Baudin, vocês conhecem? Eu vou até, tem mais o quê? 20 minutos? Eu posso, rapidinho aqui, tá? A família Baudin é da Ilha de Reunião, que fica lá no Oceano Índico. E lá eles plantavam cana-de-açúcar. E eles tinham duas filhinhas que brincavam com uma cestinha de coar açúcar. Elas punham o dedinho e a cestinha escrevia com um lápis. Então elas se divertiam com isso. Né? E olha, que não vai fazer isso em casa, viu, essas crianças. E aí, elas foram para a França porque um tufão destruiu a plantação de açúcar. Então a família foi para a França para poder negociar o açúcar de um outro país. Sabe de que país era? Brasil. Cana-de-açúcar do Brasil. Então, a família Baudin foi para a França e Allan Kardec encontrou eles por causa da cana-de-açúcar do Brasil. Sensacional. Aí, uma das filhas do dono médium inteiramente passiva, sua irmã Julie Baudin, com 14 anos, também colaborava. O meio mecânico usado era uma cestinha de bico. Em 1856 acompanhou também as sessões do senhor Roustan. O senhor Roustan, ele tinha a filha dele, que era Jacqueline Roustan, não lembro agora o nome exato dela, que era sonâmbula também, né? Onde morava, está aqui o nome dela, Jafé Roustan, sonâmbula. Essas reuniões eram sérias e ordeiras, as comunicações se davam por intermédio da senhorita Jafé, médium, pela corbelha de bico. Era um outro item que também ficava apontando e escrevendo. Né? Kardec, quem nos diz nos temores, ainda a relevância da revelação que a espiritualidade vinha trazer à Terra. Ele percebeu que era uma coisa grande, porque ali estava trazendo uma revelação. Nós somos almas. E a alma sobrevive após a morte do corpo, e que estava viva antes de nascer. De onde que ele tirou isso? Dos escritos que estavam vindo daquelas cestinhas. Né? Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que eu ia empreender. Um outro já teria desistido, não é? Falei assim, não, isso aqui é demais para mim. Mas ele encarou. Ele resolveu encarar, certo? E o que ele era? Professor. Então, olha só o que eu estou colocando para vocês. Ele era uma pessoa, tanto quanto qualquer um de nós aqui, que resolveu encarar uma coisa complicada. Falar para o mundo a existência da alma. Entendeu o problema que ele estava vivendo ali? Né? Aí ele percebeu naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que ele procurava toda a vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se necessário andar com a maior circunspecção, ou seja, com muito cuidado, e não levianamente, ser positivista. Aliás, na época, na França, tinha o movimento positivista, filosófico positivista, né? E não idealista, para não me deixar iludir. Aí ele começou a levar às sessões uma série de perguntas sobre os problemas. As perguntas ele tirou da filosofia positivista, sobre aquela, de onde viemos, para onde vamos, sabe aquela coisa assim, filosófica? Por que estamos aqui, né? Aquela coisa filosófica, né? Problemas diversos, aos quais os espíritos comunicantes respondiam com precisão, profundeza e lógica.
Mais tarde ele escreveu: quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava proporções, tive a ideia de publicar isso num livro. Certo? Ele pegava das irmãs Baudin, levava para Jafé, depois levava para Ruf Seline, para outra, e assim ele circunspectava, né? Quer dizer, ele via as verdades sendo vindas de pontos diferentes, de meninas que não se conheciam, né? Aí, em 30 de abril, na casa do senhor Rostand, a senhorita Jafé, né, utilizando as cestas, transmitiu a ele a primeira revelação positiva da missão que ele teria que desempenhar. É uma página emocionante da história. Ela falou, então, que a missão dele, vinda do alto, era publicar aquilo. Humilde, sem compreender a razão daquela escolha, de uma doutrina que revolucionaria o pensamento científico. Tanto é que ele era da Sociedade Parisiense, científica, e depois foi expulso, porque os caras de visão tacanha viram que aquilo ali não poderia ser publicado, né? Aí o Espírito da Verdade, que aí a gente vai ter que vir aqui um outro dia para falar que esse Espírito da Verdade era Jesus, né? Tem umas provas disso, porque o mesmo texto que está no Evangelho fala Espírito da Verdade, e lá na Obras Póstumas fala que é Jesus. E tem outros falando que era Jesus. E ele vinha uma vez por mês, por 15 minutos, para responder perguntas de Kardec. Uma vez por mês em 15 minutos, vocês podem imaginar o que você vive o mês inteiro tentando escolher o que você vai perguntar para o Espírito, né? Tem por 15 minutos, né? Aí ele respondeu: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podeis triunfar como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, você vê que ele foi bem severo ali, né? Se ele falhasse, a doutrina espírita viria por outro. Mas a gente pode trazer um outro dia, viu, Cris? Que na verdade ela era para ter vindo por outro que falhou. E aí é que veio por Kardec. Existe o sueco Johans, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que era ele que deveria estar trazendo, mas ele falhou. Mas isso aí é uma outra aula. Rivail prosseguiu com devotamento exemplar seus estudos acerca da comunhão entre os mundos dos desencarnados e dos encarnados. Conduzi-me com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram do menor ao maior meios de me informar e não reveladores predestinados. Então, Kardec via nos espíritos não reveladores predestinados, como seres de alta escola, mas pessoas iguais a nós. Ele tratou eles, os espíritos, da mesma maneira que conversa com uma pessoa. Entendeu? Não deu nenhum status superior a ninguém, né? Tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar, julgar, essa é a regra que ele seguiu constantemente. Muito sistemático, né? Bacana. Aqui é a capa do Livro dos Espíritos. Aí, ao adotar o pseudônimo de Allan Kardec, porque foi revelado para ele que numa encarnação anterior, na França, ele era um sacerdote druida, que tinha o nome de Allan Kardec. Daí, então, ele resolveu adotar esse nome. Nada mais justo, né? Aí,
até porque ele já era autor de vários livros de gramática francesa. Então ele não queria misturar uma coisa com a outra coisa, né? Então ele fez isso. Aí ele então deu valioso testemunho, não somente de fé, mas igualmente de humildade, pois o seu nome civil era dos mais ilustres da França. Uma pessoa com tantos méritos e nome tão ilustre não precisava ocultar-se, senão por nobres razões, por trás de um pseudônimo. Quase ao terminar o livro dos Espíritos, os Espíritos lhe diziam com alegria e entusiasmo pela médium Baudin: compreendeste bem a tua missão. Estamos contentes contigo. Prossegue e não te abandonaremos jamais. Crê em Deus e avança confiante. Bacana. Ele conseguiu colocar o livro dos Espíritos, né? Vamos lá, a história ainda tem um pouquinho aí, aguenta a mão aí, que lá vem a história ainda. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais que uma introdução. Então, o livro dos Espíritos, minha gente, quem aqui leu o livro dos Espíritos e pensa que leu a doutrina espírita, estamos enganados. O livro dos Espíritos é uma introdução à doutrina espírita. Porque se você vai ler a Gênese, ela é o aprofundamento da doutrina espírita, né? Aí vem, que seja primeiro, introdução. Aqui, assumirá proporções que hoje está longe de suspeitar. E tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume, quer dizer, a ser conhecida. Então tem muitas perguntas no livro dos Espíritos, não sei se vocês que leram, ele pergunta e o Espírito fala assim: ainda não podemos responder tal coisa. Nossa, eu tinha 17 anos quando eu li isso, mas dava um negócio, assim, né? Pô, não pode por quê? À medida que as novas ideias se desenvolveram e enraizaram, se desenvolverem e enraizarem, dar tudo de uma vez for imprudente. Importa dar tempo a que a opinião se forme. E eis que em março de 1860, a Revista Espírita anunciava a venda da segunda edição. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. A segunda tem 1019. É mais que o dobro, certo? Mais que o dobro. Então é quase como se ele tivesse escrito outro livro e botou tudo dentro de um livro só. Então esse livro que a gente conhece já é o Livro dos Espíritos mais inchadinho, né? Vocês querem conhecer esse livro de 501 perguntas? Tem aqui também, né? Eu acho que tem aqui, nós temos, não temos? Temos aí, né? Tá. A conversão de um cético. Isso aqui eu tirei de uma revista e eu risquei aqui. Por que eu risquei? Porque ele não era cético. Ele acreditava no magnetismo, ele acreditava no sonambulismo, ele já sabia antes, né? Então ele já não era tão cético assim, né? Ele foi cético com relação à brincadeira com as mesas, mas isso aí depois... 1804 ele nasceu, 1832 ele se casou com a Amélie, 1855 ele presencia pela primeira vez a mesa girante, 1857, já como Allan Kardec, ele lança o Livro dos Espíritos. Aliás, 1857, no dia 18 de abril, né? Que é o dia que aqui em São José dos Campos, a nossa Câmara de Vereadores, não fazendo política nenhuma, tá? Por favor, não vou. E instituiu o dia municipal de Allan Kardec. Nós temos uma lei municipal que o dia 18 de abril é o dia de Allan Kardec, certo? E depois o Estado de São Paulo seguiu com uma lei, que é o Dia dos Espíritas, no dia 18 de abril,
E agora está sendo aprovado lá na Câmara dos Senadores o Dia Nacional do Espiritismo, no dia 18 de abril. Entende? E 1857. Aí ele morreu em 1869, no dia 31 de março, né? Nasceu 3 de eu sei dessas datas por causa das minhas irmãs, né? Em 1868 foi perseguido pela imprensa. Em 68 perseguido pela imprensa, ele já estava falecido. Não, é aqui, ó, faz a volta aqui, ó. Eu que peguei e pulei, aqui, ó. Em 1858 ele cria uma revista mensal, que é a Revista Espírita, né? Aí teve aqui o Alto da Fé em Barcelona, não sei se vocês ouviram falar disso, que a Espanha comprou um lote de livros dos espíritos, e foi exatamente quando estava saindo o livro dos médiuns. Então, para a Espanha, foi livro dos espíritos e foi livro dos médiuns, né? E chegando lá no porto, o eclesiástico lá do lugar barrou e tacou fogo no lote todo, em praça pública. Né? Um horror, não é isso? Allan Kardec ficou doente por isso. Aí os espíritos foram lá falar para Kardec no leito dele, uma médium foi lá e falou assim, fique tranquilo, nada melhor do que para fazer a divulgação. Por quê? Porque todos os outros países queriam saber que raio a Espanha estava atacando fogo. E aí popularizou, e todo mundo queria o livro dos Espíritos a partir daí. Né? Aí os outros queriam saber que livro é esse, eu quero saber por que eles estão tacando fogo nisso. Aí daí o negócio foi muito mais do que... Foi a maior propaganda que ele podia ter acontecido. Né? Aí foi perseguido pela imprensa, e aí faleceu em 64 de aneurisma. Né? Ele estava na casa dele lá na França, que é um apartamentinho pequenininho, com um lote da revista espírita que ia ser publicado. Ele pegou, levantou, sentiu mal, caiu e faleceu quase que instantaneamente. Aí um companheiro dele que estava ajudando ele a carregar a revista percebeu, e aí que acionou ali, mas ele já estava falecido. Né? Essa é a história de Kardec. Certo? Um homem, como qualquer um de nós, que resolveu empeitar um assunto complicado. Entende? E foi bater cabeça com a Associação Científica de Paris, bateu cabeça com a Igreja Católica da época, que financiava o governo de Napoleão III, bateu cabeça com o governo Napoleão III, porque o governo Napoleão III, para publicar qualquer livro, tinha que passar pelos critérios de censura. Né? E por que passou? Passou porque um dos caras que eram da instituição que fazia a censura lá, era da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ele deu um jeito, entende? E aí o negócio foi. Esse cara, por incrível que pareça, depois que publicou, alguns meses depois ele faleceu. Ele entrou na sociedade, conseguiu colocar o livro, faleceu lá em cima. Ou seja, a missão do cara era botar o livro dos espíritos para dentro. Incrível, mas a história tem muito mais detalhes fantásticos. Quem lê, eu poderia fazer tantos detalhes fantásticos, tantos detalhes maravilhosos, que vocês não têm ideia. Parece que o mundo espiritual estava fazendo mais do que o que Allan Kardec fez o tempo todo. Entende? Então, graças a isso, ela chegou até aqui onde nós estamos hoje. Tá certo? Quem não tem um livro dos Espíritos, pode falar com a gente ali na secretaria, a gente doa para você. Tá bom?
Que assim seja. Obrigado. Eu que faço prece, alguém faz? Posso fazer? Então vamos fazer uma prece. Vamos aproveitar e fazer a prece para esse nosso irmão, o Allan Kardec. A gente não reza por ele, vocês já viram isso? Vamos fazer uma prece para ele, porque ele é uma alma, como todos nós, e está em algum lugar nesse momento. Que desse lugar de onde ele estiver, ele receba desta sala as vibrações de amor e carinho e gratidão. Assim como agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos de ter conhecido essa doutrina maravilhosa que nos traz tantos bens, tanta coisa que nos auxilia a compreender, a entender e a buscar auxílio para o nosso dia a dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Kardec. Que assim seja.